Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa live de dezembro, a última live de 2022. Isso mesmo, pessoal, a gente está na contagem regressiva agora, né? Para finalizar esse ano e a gente entrar com tudo para o ano de 2023. E vou dizer que, olha, passou voando esse ano. Então, muito obrigada, você que já está aqui pontualmente com a gente. E você que está entrando, também seja bem-vindo. É um prazer receber vocês aqui. E principalmente, né, o pessoal que acompanha todo mês o nosso conteúdo, que é sempre pensado muito em trazer informação e conhecimento para vocês, tá? E quem ainda não conhece o que é o cartão RedSul, mas quem já conhece e está aqui, fica aqui também, porque tudo que é bom precisa ser lembrado, não é verdade? Então, qual que é a proposta do cartão RedSul? O cartão RedSul vem como uma proposta para gerar qualidade de vida para as pessoas. E de que forma que o cartão RedSul faz isso? Por meio da medicina preventiva. E você sabe o que é se prevenir, né? Se cuidar de forma preventiva? Sabe quando você procura o médico apenas quando você está com aquela dorzinha? Quando já não aguenta mais sofrer e procura o médico? A gente está aqui para mostrar para você que é justamente ao contrário. É você ir ao médico regularmente, mesmo sem sentir nada. Justamente para que você tenha essa proposta de qualidade de vida, para você saber se está tudo em dia, se você precisa fazer algum exame, né, algum tratamento, justamente para ser mais rápido, né, caso seja detectado algo. Então a RedSul hoje, ela atua em mais de 200 cidades de Santa Catarina e do Rio Grande do Sul e levando essa oportunidade aí para vocês. E a gente tem várias especialidades médicas, então não é só o clínico geral, que é importantíssimo você procurar pelo menos uma vez por ano para fazer o seu check-up, né, de exame de laboratório, para saber como é que tá a anemia, vitamina D, que é essencial, tá? Vitamina B12 também. Além disso também é cuidar da saúde da mulher, a gente tem ginecologista, oftalmo também aí para cuidar da sua visão, a gente também tem pediatra para cuidar dos babies também, que é tão importante, né? E além disso também tem outras especialidades médicas, tem a parte odontológica para cuidar do seu sorriso, que é muito importante, né? É algo que a gente utiliza todo dia, a gente tem que se sentir bem com a gente mesmo, né? Nesse primeiro momento. E também a gente tem a questão de farmácias, né? Temos parceria com farmácias nacionais, então além dos 2 estados também, a Panvel e a Droga Raia, que são farmácias parceiras, tem cobertura no Brasil inteiro, para você ter o pacote completo aí. Medicina, odontologia, exames, né, de laboratório de imagem e farmácias. Completa o ciclo, né? Então a gente está aí para ajudar você. Então se você não é cliente RedSul, chama a gente aqui, deixa um recadinho que a gente vai te chamar para te apresentar. Eu tenho certeza que você vai adorar. E se você é cliente RedSul, deixa um coraçãozinho aqui pra gente. A gente vai amar saber que você está aqui acompanhando, tá bom? Então bora lá. Todo mês a gente traz um tema super bacana para trazer informação, conscientização para vocês, né? E dezembro é o dezembro vermelho, que o tema da nossa live é a conscientização sobre a AIDS e como prevenir. E a gente tem uma convidada super especial que vai trazer bastante informação aqui pra gente, que é a doutora Renata Zorzetti. Doutora, espero que eu tenha falado seu sobrenome chique, certo, hein? Ela é formada na Faculdade de Medicina de Presidente Prudente e atualmente ela está no último ano de residência de infectologia no Hospital Base de São João do Rio Preto, em São Paulo. E esse hospital ele é referência em HIV, hepatite, tuberculose e Covid. Doutora Renata, seja muito bem-vinda à nossa live. Ter você aqui com a gente para trazer essa informação, esse tema tão importante, né? E conta um pouquinho pra gente como é que foi essa tua trajetória até aqui, o que que te fez, o que que te chamou a atenção também para escolher essa área de atuação que é a infectologia. Enquanto isso, gente, a gente está ao vivo, então a gente está chamando aqui a doutora Renata para já entrar aqui na live com a gente, tá? Vamos lá, Bruna. Vamos ver se vai dar certo. Enquanto isso, pessoal, quem já é cliente aí, fala
Que cidade que você mora pra gente saber onde você tá falando. Opa, doutora Renata, que bom que deu Oi, certo. tudo bem? Deu certo. Seja bem-vinda. Boa noite, gente. Vou contar um pouquinho então como que funciona e vou tentar falar com vocês assim de uma maneira que todo mundo possa estar entendendo, né? Porque assim, o HIV é uma doença que é muito subestimada pelas pessoas, apesar da gente ter acesso à informação, né? Muitas pessoas acabam que subestimam, né? Que elas possam, que não vão pegar o HIV ou que é uma doença, né? De uma classe social um pouco mais baixa, não. E a gente fala assim, o HIV não tem essa de estigma. Todo mundo que tem relação sexual, né, ativo sexualmente, sem uso de preservativo, pode ter o risco de contrair a doença, né? E assim, existem muitos preconceitos ainda sobre a doença, né? Muitas vezes as pessoas acabam que não se informam de uma maneira correta, né? Então, por isso, elas acabam que ficam com esse preconceito com a doença. Então, eu queria falar um pouquinho, assim, para vocês, né, sobre a doença. E eu vou tentar falar de uma forma mais, assim, que todo mundo possa estar entendendo. Eu sei que não tem só pessoas da área médica ou da área da saúde assistindo, então eu vou tentar falar, assim, para vocês de uma maneira que a gente possa mais estar entendendo, tá? Então, eu estou Legal. no terceiro ano, né, último ano da residência de infectologia, em São José do Rio Preto, né, no hospital de base. Aqui nós somos referência para HIV. O nosso hospital atende uma DRS, né, uma DRS de 102 municípios, com cerca de 2 milhões de pacientes, tá? A gente atende aqui. É um hospital que a gente tem 1.000 leitos, sendo eles 1.000 leitos de enfermaria e de UTI. Nós somos referências de várias especialidades de infectologia também, né? Atendendo HIV e as doenças oportunistas. A gente atende tuberculose, algumas doenças sistêmicas mesmo, febre de origem determinada, as infecções, né? A gente tem a parte da CCIH, que fala que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, né? Onde a gente tem uma CCIH muito ativa também, né? Vendo a parte de antibiótico, de mecanismo de resistência, né? Então, é um hospital, assim, muito grande que adere muita coisa, né? Então, assim, nós da infectologia, nós temos 20 leitos fechados de enfermaria para esses pacientes, mas muitas vezes a gente fica com mais pacientes internados, né? Então, tendo mais pacientes internados, a gente acaba que vai distribuindo nos andares, né? Mas a gente acaba dando suporte aí para todo mundo que chega, tá? Então tá, posso começar? Pode? E uma curiosidade, doutora Renata, o que que te inspirou a buscar essa especialidade em infectologia? Olha, eu vou falar a verdade. Eu, quando eu me formei, eu fiquei um pouco perdida do que eu ia fazer de residência, né? E eu sabia uma coisa, que eu gostava muito de dar atenção ao paciente e que eu gostava muito de fazer diagnóstico. Com isso, também gostava muito de pacientes graves. E isso se encaixava na clínica médica, né? Só que é uma especialidade para você entrar em outras. Só que eu não me interessava em nada da clínica médica em si. E aí eu comecei a estudar para as provas de residência, né? E tudo que eu mais me interessava era a parte da infectologia, né? E eu gosto muito dessa parte de antibiótico também. E eu comecei a estudar e eu comecei a procurar sobre especialidade. E muitas vezes as pessoas, muitas vezes até da área médica, acham que assim, o infectologista só cuida de HIV e de hepatite. E não é. É uma área muito grande, uma área muito ampla. E cada vez mais o infectologista está ativo em várias especialidades, né? Dando assistência. E eu fico muito feliz com esse crescimento da especialidade, né, em si. Então, a gente dá auxílio para todas as especialidades, praticamente, né, cuidando ali daquela parte do paciente, fora o tanto de diagnóstico que a gente faz, né, que eles mandam para a gente, que muitas vezes assim, a gente fala que é uma especialidade de curva de rio. Não diagnosticou, manda por infecto, reumato, mas a gente está ali ajudando, né? Então, assim, a gente vê a importância. Muitas vezes as pessoas não têm essa noção do quanto é importante o infectologista, do tanto de demanda que a gente tem, né? Então, foi isso. E aí eu me senti muito realizada na especialidade, assim, eu falo que eu me encontrei na especialidade, né? Porque a gente, ao mesmo tempo que eu gosto das doenças que o infectologista cuida, eu me encontrei, assim, tendo o prazer de estar ali, cuidando dos pacientes, principalmente o que eu mais gosto é a área de CCIH, né? Que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que a gente cuida da parte de antibiótico, né? E eu gosto muito das doenças descompensadas do HIV, né? Da AIDS, que eu vou falar um pouquinho para vocês. Né, que são as partes que eu mais gosto. E também de fazer o diagnóstico. Muito gostoso a gente estar lá e falar, nossa, as pessoas não investigaram, não diagnosticaram e a gente conseguiu diagnosticar. Então é muito gostoso também. Ai, que legal. É bom a gente também saber, porque às vezes a gente não sabe
se é nós que temos que procurar um infectologista, né? Ou em que momento devemos procurar, ou primeiro procura um clínico geral e é ele que faz o encaminhamento. Qual que seria o caminho mais ideal? Então, muitas vezes, assim, algumas doenças que a gente já sabe que são da nossa especialidade, eles já acabam que procuram a gente mesmo, mas muitas vezes também eles são encaminhados, né? Algumas infecções, por exemplo, infecção bacteriana de repetição, infecção de urina, pneumonia, né, sinusite, eles acabam encaminhando para a gente também, né? E na parte do hospital já é direcionado, eles já sabem, né? Nossa, que engraçado. Até sinusite recorrente também pode ser algo do infectologista, então. Sim, chega bastante também pra gente, chega. Nossa, que legal. Às vezes a gente acha que são só aquelas coisas mais mirabolantes, né? Não, de jeito nenhum, não. Por isso que eu falo, né, que muitas vezes as pessoas não sabem mesmo, nossa, mas o que o infectologista faz? Qual que é o trabalho do infectologista, né? Sim. Então, mas é uma área muito ampla e essas coisas chegam pra gente, chega mesmo. Ai, afta de repetição, herpes de repetição, manda, vem tudo pra gente. Sim, que legal, doutora Renata. E para todo mundo assim conhecer um pouquinho, o dia 1º de dezembro é celebrado sempre, né, o dia da conscientização sobre o HIV e a AIDS, né? E a gente sabe que ainda falta bastante conhecimento sobre o vírus, quais são as formas de contágio, sobre a doença e os tratamentos também. Por isso que a prevenção, a adesão ao tratamento adequado também, no momento ideal, e o combate a esse estigma, né, e ao preconceito, são pontos que a gente precisa, né, precisa estar bem claros, e por isso que a comunicação é tão importante. E a doutora Renata está aqui com a gente também para ajudar a desmistificar tudo isso e fazer com que a gente entenda isso, possa passar para outras pessoas, né, e deixar mais claro também sobre esse tema. Então, doutora Renata, eu acho que seria legal para a gente começar você explicando o que é o HIV. Tá bom. Então vamos lá, gente. Vou explicar para vocês, porque muitas pessoas não sabem a diferença de AIDS e de HIV, né? Então a gente fala assim, o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, né? É um vírus que ele foi descoberto a primeira vez em 1981, né? Num paciente que eles viram nos Estados Unidos, isso era um homem que fazia sexo com um homem, né? Que a gente chama de população HSH. E nesse paciente ele desenvolveu um tipo de pneumonia na ocasião, né? Que a gente chama de pneumocistose, que é uma pneumonia, na época era chamada de pneumociste carini, e hoje a gente já chama ele de girovese nas atualizações, né, nos estudos atualizados. E esse paciente, essa pessoa se contaminou, no caso, ela foi diagnosticada com a pneumocistose. Na ocasião, eles sabiam já que era uma doença que só era vista em pacientes que eles eram muito imunocomprometidos, ou seja, eles não tinham uma defesa, um sistema imune. Então, eles começaram a investigar. E foi aí que descobriram esse vírus da imunodeficiência humana, né? Primeira vez em 1981. E a gente fala, assim, do vírus do HIV tipo 1 e 2. Depois, mais pra frente, foi conhecido o vírus, né? Foi descoberto o vírus do HIV2, já em 1986. Mas a gente fala, mas por quê? Surgiu do nada esse vírus? De onde que veio esse vírus? E a gente sabe muitas vezes a teoria dos macacos, né? Que a gente fala, nossa, mas o homem teve relação sexual com um macaco e contraiu o vírus. Então, na verdade, realmente, antigamente, né, a gente sabe que os caçadores tinham muito contato, né, com os macacos, e a gente não sabe de qual forma a gente sabe que eles comiam carne dos macacos, e a gente sabe que muitas vezes eles se feriam e entravam em contato com o sangue deles. E pode ter sido daí. Ou também, né, a gente não sabe, né, em relação à parte sexual, mas o que a gente sabe é do contato do sangue, né, do macaco, no caso com o humano. Mas é o mesmo vírus? Então, na verdade, o vírus, né, a sigla HIV, a gente fala que é o vírus da imunodeficiência humana, e nos macacos é o SIV, que é o vírus da imunodeficiência símia. Então, nos estudos genéticos, o que foi mostrado, o que foi visto, é que esse vírus, ele era praticamente idêntico ao vírus do HIV. Então, eles acharam assim, que por essa compatibilidade, né, de alguma maneira, né, esses caçadores, né, passaram o vírus para o humano e através de mutações genéticas foi visto o vírus da imunodeficiência humana que ficou o HIV. E foi assim que surgiu o HIV, tá? A título de curiosidade, que realmente até mesmo eu, quando eu comecei a estudar, eu me perguntava, gente, mas de onde vem, né? Porque é uma pergunta interessante mesmo, não surge do nada, surgiu do nada, não. Teve, né, teve um início. Então a gente fala assim, o HIV, o que é o HIV? Então o HIV é o vírus da imunodeficiência humana, que é o vírus que ele está se replicando no nosso corpo. Então, eu tenho vírus, faz de conta que eu tenho vírus e eu tô bem. Ou eu trato, não manifesto doença,
ou eu ainda não sei que eu tenho. Então, eu estou vivendo uma vida normal e eu sou portadora do vírus, eu não tenho uma doença estabelecida. Quando que a gente fala que o paciente tem AIDS? Então, a AIDS é quando o paciente, além dele ter, ele tem o vírus, no caso, o HIV, e esse vírus está manifestando doença. E por que esse vírus está manifestando doença? Então, muitas vezes a pessoa, ela não sabe que ela tem a doença, né? E a gente fala que quando você pega o vírus, são cerca de 7 anos, né? Para ele. Porque ele vai fazendo a depleção do sistema imune, que a gente fala que são as nossas células de defesa, aos poucos. Então, a gente fala assim que são cerca de 7 anos para o paciente desenvolver doença mesmo, uma doença definidora de AIDS, né? O paciente ou que ele sabe e não trata, ou o paciente que ele não sabe que tem. Que geralmente aqui chega, o que mais chega pra gente é isso, né? O paciente ele não sabe que ele tem o vírus, e quando ele chega pra gente, ele já chega com uma doença definidora de AIDS, que a gente fala, né? E quais são as doenças definidoras? Antes de falar, na verdade, das doenças definidoras, eu acho que eu vou falar um pouquinho da síndrome retroviral aguda, que é a AIDS aguda, que também ela não é diagnosticada, muitas vezes ela é subdiagnosticada. E vocês vão entender um pouquinho por quê, aí eu falo das doenças definidoras de AIDS, tá? Então, o que a gente fala? Como que você vai saber, eu tô com HIV, eu não tô, qual que é o sintoma agudo? Porque muitas vezes esse paciente chega num estado muito grave pra gente. Então, como que funciona? Os sintomas são inespecíficos, como de qualquer outra doença viral. Então, os principais, a gente fala que o paciente começa com uma febre, começa com uma adenomegalia, que fala que são linfonodos aumentados e dolorosos, principalmente no caso do HIV, na região cervical, occipital e na região axilar, menos comum em região inguinal e de membros inferiores, né? É um paciente que ele pode ter um racho cutâneo, ele tem uma vermelhidão cutânea por todo o corpo. Muitas vezes ele pode apresentar úlceras orais, né, úlceras aftosas, né, e dolorosas também, muito dolorosas, ou até mesmo úlceras em regiões, né, de mucosa, região genital, né? O paciente ele pode ter mialgia, pode ter artralgia, então ele vai ter uma dor importante, tanto muscular quanto em articulações, né? Então, são sintomas específicos. Sintomas, a gente fala de tosse, sintomas gripais são menos específicos da parte pulmonar, né? E a gente vê também o acometimento gastrointestinal. Então, o paciente tem muita intolerância, tanto para se alimentar, diarreia. Então, a gente vê assim, que pode ser tudo, né? Pode ser uma infecção intestinal, a gente pensa, nossa, pode ser dengue, porque eu tô com dor no corpo, eu tô com dor de cabeça, eu tô com febre, pode ser Covid. Então, assim, muitas vezes você não vai pensar que é HIV. E quanto tempo dura esses sintomas? A gente fala que ele pode durar de 7 a 14 dias, é o mais comum. Só que alguns pacientes podem permanecer esses sintomas por cerca de 30 dias. E a gente até associa isso a uma piora da progressão da doença, né? Então, pacientes que, às vezes, você se infectou e é uma carga viral muito alta, paciente pelo qual, né, você contraiu a doença, pode ser que seja que você vai desenvolver uma doença mais grave, né? Alguns estudos mostram isso pra gente, pacientes que têm essa persistência dos sintomas. Então, são sintomas muito inespecíficos, né? Então, é muito difícil você fazer o diagnóstico. Então, quando você vai pensar? Você vai pensar nisso quando o paciente ele tem uma exposição de risco, mas também é difícil falar, porque principalmente na população sexualmente ativa, né? Que é a principal maneira de você contrair o HIV hoje. Tem outras maneiras também. A gente fala, né, de transfusão sanguínea, acidentes pérfuro-cortantes, né? Principalmente quando você não conhece a fonte. A gente fala também de via transplacentária, né? Que é da mãe para o filho, que também eu vou falar mais para frente para vocês, né? Que isso é difícil acontecer hoje em dia, né? Então, uso de drogas injetáveis por conta do compartilhamento de seringas, né? O que é um pouco mais difícil de acontecer hoje em dia, né? O que a gente fala assim, os dois principais, a gente fala, é a via sexual, sem o uso do preservativo, né? Mas muitas vezes a gente fala assim, eu tenho parceiro fixo, mas muitas vezes também a gente não sabe se aquele seu parceiro fixo tem outra parceira ou parceiro, então fica um pouco difícil. Por isso que a gente fala, então como eu vou fazer o diagnóstico? Por isso que a gente fala da importância da testagem a cada 6 meses. Façam todo mundo suas sorologias a cada 6 meses, né? Que são os exames, principalmente a população ativa sexualmente, a população com mais de um parceiro sexual, né? Ou que você compartilhe parceiros sexuais, principalmente. Em relação à segunda, né, que a gente fala que é de maior transmissibilidade, que é a pérfuro cortante, acidentes pérfuro cortantes, a transmissão é muito baixa, a transmissão mais alta é da hepatite, que a gente vê, e do HIV a gente fala em 0,26%, então é baixa. Pode contrair, claro, né? Mas é muito baixa, tá? Então, é assim que a gente faz o diagnóstico do HIV. E no caso da AIDS,
quando que eu vou saber que o paciente está com AIDS? Então, o paciente, muitas vezes, é o que a gente mais vê, né? As doenças que a gente mais vê aqui é a neurotoxoplasmose, né? O paciente, muitas vezes, chega com uma clínica de AVC, né? Então, chega o paciente com perda da força, ou dificuldade de pegar um objeto, ou o paciente para de enxergar de um lado, né? Ou a boca, né? Torce a boca para um lado. Sintomas de AVC, a gente fala. Começa a investigar, vai ver que, na verdade, esse paciente tinha uma neurotoxoplasmose, que a gente fala, né? Que é uma doença definidora de AIDS. Outra doença definidora de AIDS que a gente fala também é a neurocriptococose, né? Que os criptococos, todo mundo, a gente inala ele, né? No dia a dia, dependendo de onde a gente estiver, só que a gente tem um sistema imune. Então, as nossas células de defesa vai conseguir, né, tirar, né, como fala assim, formar um mecanismo de defesa e você não vai desenvolver a doença. Os pacientes com HIV, como eles não têm a defesa, né, eles não têm células de defesa, eles vão desenvolver a doença. Né? Outra, então, a gente fala da neurotoxoplasmose, neurocriptococose, hepatite, muitas vezes o paciente com a manifestação de hepatite ali aguda pra gente, também é uma doença definidora de AIDS. Pacientes com citomegalovírus, que a gente fala também, que são tudo vírus que a gente contrai, né? Principalmente citomegalo na infância, você vai ter uma reativação dele, muitas vezes intestinal. Então, o paciente vai ter uma diarreia intensa. Então, quando o paciente chega já nesse estado, assim, pra gente, a gente fala assim, tem várias outras infecções também, definidoras de AIDS, tem uma tabela enorme. A gente fala também, tô falando das mais comuns. Uma herpes simples, porém com grandes ulcerações. A gente também fala que também entra como doença definidora de AIDS. Então, isso sim é o paciente com AIDS. Então, para a gente ver, deu para entender, né? A diferença do HIV e da AIDS. Então, todo paciente com AIDS, ele tem o HIV, ele é portador do vírus HIV. Não é porque o paciente é HIV que ele vai ter AIDS. Então, você tem AIDS, você tem vírus circulando no seu organismo, e o HIV, né, o HIV e a AIDS, você tem a doença definidora, né, estabelecida. E então o ideal seria a pessoa identificar que ela tem o vírus, né, que é o HIV ali, Isso. E acompanhar a evolução ou se tratar para evitar que tenha AIDS, seria isso? Isso. Uhum. E Então, que por isso a importância, porque se a gente se testar a cada 6 meses, a gente vai fazer o diagnóstico precoce e a gente não vai desenvolver a doença. Então, o que é muito importante, porque o paciente que ele tem HIV, a média de vida dele é super prolongada. A gente fala que a média de vida do brasileiro hoje é de 75 anos, a do HIV a gente fala em 5 anos a menos dos pacientes que não têm HIV. Então, a gente sabe que é uma vida prolongada, o paciente vai ter qualidade de vida, o paciente não vai ter manifestação de doença, o paciente vai viver como outra pessoa que não tem o vírus do HIV. E a gente tem muitos pacientes de 80, 90 anos tratando o HIV, né? Eles idosinhos e eles estão tratando HIV com a gente. Sim, é legal. Então, por isso a gente até sempre, como o nosso foco é a medicina preventiva, isso já se também, né, se encaixa perfeitamente nessa questão, né? A pessoa fazer essa testagem a cada 6 meses, né? Se tem uma vida sexual ativa, independente de quem seja o seu parceiro, né? Justamente para que seja identificado o quanto antes, para ter o tratamento correto também, o acompanhamento. Sim, exatamente. Por isso que é muito importante. Legal. E aí a gente tem que procurar o quê? Um clínico geral? Essa testagem a gente pode pedir sozinho no laboratório? Como é que funciona? Então, é o seguinte, a testagem, os testes são os testes que a gente chama de triagem, eles têm uma sensibilidade muito alta, ou seja, eles têm que detectar o paciente que tem uma doença. Isso que é chamado de um teste de alta sensibilidade, né? Então, esses testes de triagem que a gente chama, eles são fornecidos em posto de saúde, por exemplo. Você pode chegar lá e falar que você quer se testar. Você pode também, se você quiser chegar no laboratório e falar que quer fazer o teste, você também tem o direito de fazer. E muitas vezes a pessoa tem o seu próprio médico, que ela já acompanha também, ele pode estar pedindo, né, o exame. Tá, não tem nenhuma contraindicação, então, Não, né? não tem nenhuma contraindicação, pelo contrário. Legal. E até aproveitando, a AIDS, ela só pode ser transmitida através do sangue ou do contato sexual, ou tem alguma outra forma de transmissão? Não, então, como eu havia falado, as formas de transmissão, né, que a gente fala. Sim. A mais comum é a via sexual, né? Mas tem outras formas. A gente fala da via percutânea, né? Às vezes você tem um acidente pérfuro cortante, entrou em contato ali com uma agulha que às vezes você pode ou não saber a fonte, né, de quem que é. Às vezes foi do Scarpac, ou às vezes foi de um paciente que você estava indo fazer algum procedimento, né?
Também pode ser por via transplacentária, né? Que a gente fala que é de mãe para filho, mas isso hoje em dia quase não acontece mais. É muito difícil, né? Por conta das profilaxias que a gente faz. Também pode ser por transfusão sanguínea, mas também isso, hoje em dia, por conta dos testes de triagem, que até quando você vai doar sangue, eles fazem toda a testagem, né, daquela bolsa. Então, isso também, hoje em dia, não acontece mais, muito difícil estar acontecendo. E a outra que a gente fala, né, também é o compartilhamento de seringa, né? O uso de drogas injetáveis, né? Se você for usar uma droga, você for compartilhar a seringa, também pode estar tendo a contaminação, né? Aí dessas a gente fala que a gente acaba dando mais importância no nosso cenário hoje, não que as outras não tenham importância, mas é o que mais a gente vê acontecer, né? Que a gente fala, que é a transmissão sexual e a transmissão por acidentes pérfuro-cortantes, né? Que a gente pega muito acidente pérfuro no ambiente hospitalar. Sim. Então, aquele mito que abraçar, beijar, usar toalha, sabonete, copo, tudo mito. Não, tudo mito. Existem vários mitos, né, do paciente HIV e esses, assim, já caíram por terra há muito tempo. E, assim, é engraçado porque muitas vezes chegam pessoas da área da saúde pra gente, meu Deus, mas caiu o sangue de um paciente HIV no meu braço. Será que eu faço alguma coisa? Eu preciso fazer profilaxia? Então, a gente vê que ainda as pessoas têm muita dúvida em relação a isso e até mesmo preconceito, né? Porque, realmente, você abraçar, você compartilhar uma toalha, né, saliva no beijo, não. Você não vai transmitir, né, o HIV, você não vai pegar o HIV tendo esse contato com a pessoa. Não, isso não transmite. Isso é um mito, assim, que já caiu por terra, tá? Não, Legal. não E pode conviver tranquilo. Como é que funciona um parceiro que é soro positivado, né? Com um parceiro que não é? Como é que funciona essa relação? Quais os cuidados que eles têm que ter, principalmente no ato sexual, como a doutora falou, né? Mas como é normal, né? Como é que funciona? Então, cada vez mais a gente tem parceiro, isso a gente chama de parceiros discordantes, né? E a gente tem muito isso, né? Por mais que, assim, às vezes as pessoas que não são da área acabam que não vê isso, né? Mas a gente fala assim, mas como? A pessoa namora, né? E tem um parceiro ou uma parceira que tem o HIV, né? E aí, como que faz? A nossa orientação é a seguinte: sempre que o paciente tem o diagnóstico, a gente fala, o diagnóstico é seu, você não tem que falar para ninguém do seu diagnóstico. Não é porque você vai se relacionar com alguém ali naquele momento, ter uma relação sexual, que você vai contar para a pessoa que você tem o vírus. Não, o vírus é seu. Porém, se proteja e proteja a pessoa com quem você vai se relacionar. Então, por isso a gente fala do uso da medicação, para você ter a carga viral indetectável, porque o paciente que ele toma a medicação, ele não transmite, porque ele tem uma carga viral indetectável. Então, da mesma maneira que ele não vai desenvolver a doença, ele não vai transmitir. Então, a gente fala, tome a medicação e use preservativo para você preservar o seu parceiro. E aí a gente fala assim, tá, você vai se relacionar com essa pessoa, né? Vocês vão ter uma relação, vai namorar alguma coisa? Aí a gente fala que a pessoa tem o direito de saber. E nisso a gente incentiva, a gente, né, não incentiva a palavra, a gente orienta. Então a gente orienta a pessoa, a nossa orientação é fale a verdade pro seu parceiro. A gente tem muitos pacientes antigos, pacientes que eles são casados, ou namora há muito tempo e nunca contou pra pessoa, entendeu? Então, a pessoa finge que é uma vitamina, alguma coisa, acaba que não conta pro parceiro. O parceiro ou parceira. E a pessoa nunca descobriu, né? Mas a gente não orienta isso. A gente orienta a pessoa a falar a verdade. E aí, o que acontece? Então, a gente fala assim, o que você vai fazer pra pessoa? A pessoa, o que a gente pode oferecer para ela é a PrEP, que a gente fala, que é a profilaxia pré-exposição, né? Então, a pessoa, do mesmo jeito que tem a PEP, o que é a PEP? A PEP é a profilaxia pós-exposição. Então, eu tive uma exposição de risco, né? Uma exposição sem preservativo com alguém, e eu posso começar essa profilaxia até 72 horas do ato sexual. Pacientes que já vão ter relação, né, com alguém que é HIV, a gente fala, você sabe que o paciente é HIV. Então, o que você pode fazer? Você pode usar a PrEP, que é a profilaxia pré-exposição, que são 2 drogas, né, que chama tenofovir e entricitabina. A gente chama de truvada, né, mais conhecido, né, pelo pessoal como truvada. A gente indica, né, para a população de risco. A gente fala, então, homens que fazem sexo com homens, profissionais do sexo, pessoas, né, com mais de um parceiro, pessoas que não querem usar camisinha. Só que a gente fala assim, não é porque você tá usando a PrEP que você não tem que usar a camisinha. A gente orienta o uso da camisinha. A gente sabe que a PrEP, ela diminui muito o risco ali,
de você contrair o HIV, porque o remédio, ele vai impedir que o vírus entre na célula. Então, você não vai contrair a doença. Mas, claro que isso, né, a gente fala, não é porque você tá tomando que você não vai ter que usar o preservativo. Então, a gente orienta, sim, o uso de preservativo. Então, e isso a gente, tem muita gente aderindo mesmo. Às vezes, as pessoas solteiras saem, vão para alguma festa, algum lugar, levam preservativo, porém, elas também fazem uso da PrEP, né, para se proteger mesmo. A gente fala, então, se você quiser fazer o uso da PrEP, você vai se proteger, então faça o uso da PrEP, faça o uso da medicação, uso diário da medicação. Então, para essas pessoas, o que a gente faz? Olha, você vai se relacionar com alguém que é HIV, tipo, você está se relacionando, a gente acolhe esse paciente, a gente traz ele na nossa consulta e dá todo o suporte, tanto o suporte emocional, quanto o suporte de você explicar, quanto o suporte de você criar uma relação, um vínculo médico-paciente, para que o paciente confie em você e você tire todas as dúvidas desse paciente, né? E oriente ele, tipo, a usar a PrEP e a orientar que ele vai ter uma relação com aquela pessoa e ele vai estar seguro. Ele não vai pegar o vírus. Por quê? Porque a pessoa, ela é indetectável e a pessoa, ela não vai transmitir o vírus para você. Mas o que acontece muito, que chega pra gente, é assim, doutora, eu contei pro meu parceiro que eu sou HIV e ele não me quer mais. Tentei me relacionar de novo, contei, não me quer mais. Eu não vou contar para ninguém a partir de agora. Alguns até não querem se relacionar mais. Muitas pessoas chegam e acabam que levando uma vida solitária porque elas cansaram e não querem, né, ter relação com ninguém mais. Então, por quê? E isso é preconceito, porque as pessoas acham, nossa, quem tem HIV? Nossa, população HSH, né? Homens que fazem sexo com homens. Nossa, prostituta. Nossa, uma pessoa de um poder aquisitivo menor. Não é. A gente que vê, a gente fala que são cerca de 37 milhões de pacientes infectados. E desses pacientes, eu tenho paciente de todas as classes, né? Desde médicos até um morador de rua. Então, assim, para tirar esse estigma, gente, o HIV não é uma doença, igual eles falam, não é uma doença de homossexual, de homens que fazem sexo com homens. Não, não é. O HIV não é uma doença de uma classe social mais baixa. Não é. O HIV, ele tá em toda a população. Então, o que a gente vê muito hoje também é até a população idosa, porque os idosos, eles não têm muitas vezes conhecimento, a simplicidade, e eles vão para esses bailes de terceira idade e faz que revolta com a gente, HIV. Então, a gente tem muito, assim, diagnóstico também idoso, até 80 anos mais. Olha só. E se acontecer, por exemplo, eu usei o preservativo e acabou, né? Verifiquei que furou a camisinha durante o ato sexual. Também tem que adotar aquela questão do fazer esse PrEP que você comentou, né? Justamente aí, no caso, a gente fala PEP, né? Que é a profilaxia pós-exposição. Então, na verdade, você não tem a sorologia do parceiro, você teve uma relação sexual momentânea, estourou a camisinha. Então, o que você vai fazer? Ninguém anda com a sorologia no bolso, né? Muitas vezes as pessoas também não se testam. Então, o que você vai fazer? Você vai procurar um centro de saúde mais próximo. Aqui a gente tem o hospital de base, a gente tem o SAI também, que é um ambulatório, né? Que é da prefeitura, que é referência. Então, você vai procurar o atendimento e tem que ser até 72 horas, tá? Depois de 72 horas, os estudos já mostram pra gente que não vai fazer mais efeito. Então, o que você vai fazer? Você teve relação sexual de risco até 72 horas, você vai procurar, né, o infectologista, você vai procurar. Lá a gente vai fazer as sorologias todas, né? A gente vai fazer sorologia para hepatite, a gente vai fazer sorologia para sífilis e também para o HIV. E aí, por que a gente tem que fazer ali na hora? Porque muitas vezes o paciente faz e ele tá positivo. E se ele já positivou, ele não pegou do coleguinha, ele já é positivo, entendeu? Então, a gente só vai fazer a profilaxia pós-exposição no paciente que ele vier negativo. Então, o paciente veio negativo, a gente vai começar a profilaxia pós-exposição nesse paciente, que ela vai ser feita por 28 dias. Que a gente usa o esquema básico, né? Que é o tenofovir com lamivudina, que é 2 comprimidos em um, e o dolutegravir, né? Que é a primeira linha de tratamento que a gente faz para os pacientes, né? Que são duas classes de medicamentos diferentes e com uma potência, né, muito alta. E a gente vai estar usando esses remédios por 28 dias. Depois desses 28 dias, eu vou fazer a testagem de novo. E depois de 3 meses, no caso, a gente faz, depois de 12 semanas, um novo exame. Porque a gente sabe que pode ter, né, às vezes o paciente ele pode soroconverter, né? Porque tem a parte da janela imunológica, né? Porque diante dos testes, alguns testes podem não... É uma coisa mais específica nossa, mas alguns testes não dão positivo em tal momento da doença, outros, né, você vai só positivar em cerca de algum tempo.
E aí isso é uma coisa nossa mesmo, assim, é um pouco mais específico, né? Mas aí então a gente vai fazer o quê? A gente pede com 30 dias, né? Depois do uso da PEP, da profilaxia pós-exposição. E depois a gente pede com 12 semanas novamente. Aí Entendi. depois disso, tá livre. A gente Se não for converter, se não positivar, o paciente tá livre. Legal. A gente falou se tem um casal que é soro positivo e outro não. E quando que é um casal que os dois são, né? É importante também a prevenção do uso de camisinha ou porque os dois são, tá liberado? Olha, então, na verdade, até mesmo o casal soro discordante, Uhum. eles estão ali com uma relação estabelecida, de confiança e tudo mais, a gente deixa tirar a camisinha, né, Sim. entre esses dois. Por quê? Porque o paciente ele tá indetectável, ele não vai transmitir. Então a gente deixa, a gente orienta, né, o não uso do preservativo e com casais que ambos têm HIV também, né? O paciente eles estão bem controlados, certinho, né? Faz tratamento, o paciente que a gente já estabeleceu uma confiança, uma boa relação médico-paciente, né? Em relação às orientações, em relação a tudo, a gente libera, né? Sem o uso do preservativo. Ah, legal. E agora, para as mães que querem engravidar, né? Sejam elas que são soropositivas ou que não são, mas têm um parceiro. Como é que funciona essa questão desse planejamento? Pergunta importante também, porque principalmente nas pessoas recém-diagnosticadas, jovens, que também chegam muito pra gente, 20 anos, 20 e poucos anos, né? Essa casa aí dos 20, 30, 40, né? Que a mulher tá na fase reprodutiva. Esses pacientes chegam muito pra gente e elas têm essa dúvida mesmo, né? E aí, o que eu vou fazer? Acabou que eu não posso mais, e agora? O que eu vou fazer? Eu não posso ter filho, né? Muitas vezes é o sonho de muitas mulheres, né? Uma família, filho, e ela acha que isso vai estar destruído por conta do vírus. Não. Outro mito, tá, gente? Isso é um mito também que a gente vai quebrar aqui, né? Que é muito importante para a gente poder estar passando essa informação para as outras pessoas. Então, se você trata certinho, sua carga viral é indetectável, ou a sua, ou a do seu marido, você pode ter filho normal, né? A gente fala assim que as pacientes que no momento do parto, porque antigamente a gente tinha que modificar um pouco o esquema da TARV, né? Que a TARV é a medicação, os antirretrovirais. Antigamente, até recente, a gente tinha que modificar até tal semana da gestação, por conta de poder transmitir, né? Acontecer alguma coisa com o feto, né? E hoje já não é mais assim. Então, a gente tem esse esquema que é muito seguro, de alta potência, e a gente vê que falha da medicação e os mecanismos de resistência são muito baixos, né? Que é o tenofovir, lamivudine e dolutegravir. Essas pacientes, até mesmo as gestantes, eu tô tomando, engravidou, não precisa trocar o esquema. Você vai manter o esquema até o final da gestação. Você não vai precisar parar de tomar, porque ele é super seguro. E você vai estar indetectável. Então, você estando indetectável, você pode ter o filho normal, inclusive por via obstétrica, que é o parto normal, que muitas mulheres também querem. Então, se você tem uma carga viral que está ali, o Ministério da Saúde coloca abaixo de 1.000, né? Alguns consensos europeus colocam uma carga viral abaixo de 50. Mas o ideal para a gente é sempre estar indetectável. Então, esse paciente que vai estar indetectável, né? Ou pelo Ministério da Saúde, carga viral abaixo de 1.000 e pelos Sociedade Europeia abaixo de 50, você pode ter o parto normalmente, parto normal mesmo. Aí, quando o paciente, a paciente, no caso, ela tem uma carga viral detectável, ou, né, aqui no Brasil, né, o Ministério da Saúde usa acima de 1.000 cópias, a gente fala para ter por via, né, obstétrica, tá? Porque aí é o risco, a gente fala que é o maior risco, que é o momento onde pode passar para o feto, né? E assim, independente dela ser indetectável ou não, o bebê vai ser tratado ali naquele momento, ele vai ser tratado durante o parto e nos primeiros 30 dias vai ser feito acompanhamento, vai ser feita a testagem dele. Então, a gente não vê hoje em dia, é muito difícil a transmissão transplacentária, por conta de tudo, né, de tudo isso que a gente tem, né? Do acesso à informação, da gente estar tratando essa gestante. A gente faz o teste, mesmo nas gestantes que a gente sabidamente que a gente confia, que a gente sabe que trata, sempre no momento pré-parto, a gente vai fazer a testagem dessa paciente ali, por conta da proteção do bebê, então a gente vai estar testando, tá? E aí também o bebezinho vai estar tomando a medicação específica ali para ele, né? Sim. Nossa, Então, os mamães e papais, HIV positivo, soro discordante, né? sim. Ou não, ambos, um ou outro, pode ter filho normalmente, né? E é Faz o legal, acompanhamento e certinho, com pode ter filho. certeza, desde o primeiro, pela doença, primeiro momento que foi detectada essa doença descoberta, né, até hoje, com certeza já teve um avanço gigantesco no Sim, tratamento.
Então, conta pra gente, doutora, essa evolução e quais são os tratamentos hoje que a gente possui, as alternativas. Ó, então tá, a gente fala assim, o que melhorou muito, né, foi o esquema principalmente de posológico, em relação à posologia, ou seja, tanto a quantidade de vezes ao dia que você toma e também os efeitos colaterais dessas medicações, né? Que antigamente, muitas medicações, elas, além de ser comprimidos muito grandes, comprimidos que a posologia você tinha que tomar 4 vezes por dia, 3 vezes por dia, o que diminui muito a aderência, e também em relação ao efeito colateral, alteração hepática, né, do fígado, alteração do rim, né, alterações gastrointestinais, diarreia, né, que a gente sabe que as medicações mais antigas, né, causava isso nos pacientes, e assim, isso dificultava muito a aderência. Então, a gente via que os pacientes, eles não tinham uma aderência, né? A gente não, né? Eu não é da minha época, né? Mas o meu chefe, me contando, falam que, assim, eles não tinham aderência por conta disso. Era muito difícil você ter uma aderência, né? Só que os estudos foram avançando, e aí a gente conseguiu o quê? Além de diminuir os efeitos colaterais dessas medicações, melhorar isso, a gente conseguiu melhorar a posologia, a dose. Então, hoje, o esquema principal que a gente usa é o tenofovir com lamivudina, que é um comprimido, né, 2 em 1, e o dolutegravir. Então, você vai tomar 2 comprimidos uma vez por dia. Todo mundo toma algum remédio, né? Ah, vou tomar, toma ali pro café da manhã, pega, toma um remédio, né? Outro esquema que a gente tem também, que é, o esquema triplo, né? Que é o tenofovir, lamivudina com efavirenz, que é um comprimido 3 em 1, né? Que o paciente vai tomar também um comprimido só. A gente tem também, né, que são a gente fala que são os principais, né, que é o tenofovir com lamivudina, o darunavir, que é outra classe, né, que vem aí cada vez melhorando, que a gente chama de inibidor de protease, né, que a gente usa, faz um boost dele com uma outra medicação, que é o ritonavir. Então, vão ser 3 medicações, mas você também vai tomar de uma vez, né, são os principais medicamentos hoje que a gente usa, né, que está cada vez melhor em relação ao efeito colateral. Então, muitas vezes, essas medicações, por exemplo, o dolutegravir, né, que a gente chama de inibidor de integrase, a gente sabe que um efeito dele é o ganho de peso, né? O paciente, ele concentra muito uma gordura abdominal, então se você tem um aumento abdominal importante, outras medicações, como os inibidores de protease, que a gente fala, né, que é o darunavir, é uma medicação muito potente também, mas assim, ele pode aumentar um pouco da resistência insulínica, então o paciente pode ter uma predisposição a diabetes, né, ou aumentar colesterol, a gente fala, né, então vão tendo alguns efeitos colaterais, por isso que a gente tem que ver o paciente como um todo, a gente tem que ver o paciente clínico, então a gente vai estar pedindo exames de controle, acompanhando esse paciente, se necessário, a gente vai encaminhar ele para o cardiologista, para o endocrinologista, só que assim, a gente fala assim, nossa, mas e esses efeitos colaterais? E aí? Não compensa tomar porque vai aumentar o meu risco cardiovascular, né? Vai aumentar meu ganho de peso? Não. Nenhum desses efeitos colaterais é comparado com o fato de você não usar. Então, o risco muito maior é de você não usar a medicação e ter uma doença oportunista pelo HIV. Porque muitas vezes, né, esses pacientes chegam pra gente várias vezes. A gente fala que eles têm várias vidas, né? Eles chegam e chega mal, a gente vai, trata, e muitas vezes vai para UTI, é entubado e fica grave, e aí eles conseguem ter alta. E aí não toma medicação, não toma volta, a gente fala assim, vai chegar uma hora que vocês vão chegar e não vai ter mais o que fazer, que a doença vai estar tomada e a gente não vai conseguir salvar vocês. E aí a gente vê eles pedindo, pelo amor de Deus, né, me salva, e muitas vezes a gente não consegue, né, porque o vírus, né, já estabeleceu uma doença tão grave que não tem como. E a gente fala assim, é uma posologia muito fácil, efeitos colaterais são baixos. Então, o que a gente fala? Faça o uso da medicação. Use a medicação. Porque muitas vezes, se você não usar a medicação, você pode induzir a resistência dessas medicações, né? A gente sabe que muitas vezes tem uns vírus selvagem, o vírus ele pode fazer mecanismos de mutação, né? E você ter que usar outros esquemas, ter que fazer uma genotipagem para a gente poder guiar o seu tratamento. Isso pode acontecer também porque o paciente ele não adere. Então, de tanto ele não aderir, vai criar um mecanismo de resistência e você vai ter que usar uns esquemas de posologia maior. E aí dificulta também a adesão. Por isso que a gente fala, faça o uso correto desde o início do diagnóstico. Sim, saíram algumas notícias sobre a vacina que está avançando. O que a doutora tem para contar para a gente sobre isso? Então, tá em estudo ainda, né, a vacina contra o HIV. Assim, a gente crê que vai funcionar essa vacina com o passar dos anos, do mesmo jeito que a gente crê aí na cura.
Mas assim, por mais que a gente tenha pesquisa, né, cada vez mais antenado, né, os melhores profissionais, é muito difícil, porque ele é um vírus de muita mutação. Então, é muito difícil. E assim, é um vírus que ele não age em um local só, né? Se a gente for falar dos mecanismos fisiopatológicos de como a doença é causada, é muito difícil você ter uma vacina que vá agir em todos esses sítios, né? Então, é muito complicado. Assim. Tanto é que a gente tem várias classes de medicações, né? Em que cada uma vai agir em um local ali na célula para estar inibindo a entrada, para estar inibindo a fusão, para estar inibindo, né, de multiplicar o DNA, né, ali do vírus na célula. Sim. Mas vamos torcer, né? Já avançou tanto que... Claro, com certeza. A gente deixou uma caixinha de perguntas pro pessoal aqui e a gente tem algumas pessoas que deixaram para a doutora esclarecer pra gente, tá? O Rodrigo perguntou, né? Tem cura? Hoje, no momento, tem cura? Não temos a cura do HIV ainda. A gente crê que muito breve vai ter a cura do HIV, mas ainda a gente não tem essa cura, né? Então, mas o que a gente fala da importância da adesão ao tratamento? Que o paciente que ele fizer o tratamento, ele vai ser só um portador do vírus. Então, o vírus está ali inativo, ele não vai estar causando doença em você. Você vai fazer uso da medicação e é como se você não tivesse a doença, né? O vírus, né? A doença você não tem, na verdade, se você tomar. É como se você não tivesse o vírus, tá? Você fica um portador, fica um vírus inativo ali. Mas legal. A cura ainda não. Sim. A Juliana perguntou, tem como pegar HIV pela picada de um mosquito? Não, isso é uma coisa também que muitas vezes os pacientes chegam pra gente. Às vezes a gente vê muito a pessoa que mora junto. Nossa, mas o meu filho tem HIV, minha mãe tem HIV. E aí eu não posso ficar no mesmo cômodo porque o mosquito vai me picar e vai ficar. Não, gente, não, isso não acontece, tá? Eu não sei explicar o porquê do mosquito. Por exemplo, tem perguntas também do cachorro. Ai, a mordida do cachorro, por exemplo. Nossa, a mordida do cachorro me mordeu e aí, né, eu posso passar. Muitas vezes tem, até hoje de manhã, na nossa reunião clínica de discussão que a gente tem toda segunda e quarta, acabou que levantou isso, né? Ah, eu posso passar pro cachorro, pode acontecer alguma coisa. E a gente sabe que os cachorros não têm os receptores de entrada do vírus, né? Então, o mosquito, não sei dizer qual é o mecanismo do mosquito, sim, mas não tem como, tá? Não tem como. Mas é legal, porque às vezes são perguntas assim, né? Sim, que muitas vezes as pessoas realmente são perguntas que são corriqueiras no nosso dia a dia, né? Sim, legal. O Jackson, ele perguntou, é possível contrair o vírus com brinquedos sexuais? Olha, mas por que a gente fala? No momento da relação sexual, quanto mais atrito e mais, pode formar microfissuras, muitas vezes a gente não vê. Então, essas microfissuras que são formadas na hora do ato sexual, isso facilita a entrada do vírus ali para você penetrar ali nos tecidos linfóides e fazer a disseminação que a disseminação a gente fala pelo sistema das células linfóides da barriga mesmo, ali do intestino, tá? Então, no caso, você vai ter uma relação sexual, usar brinquedo, você pode ter microfissuras, então você vai estar contaminando com o sangue. Então, entenda, não é o fato do brinquedo só do ato sexual, é o fato da pessoa estar contaminada e de ter essas microfissuras na hora do ato. Então, você vai estar ali com sangue, você vai estar introduzindo, no caso, esse sangue, né, com alta carga viral na outra pessoa. Então, sim, aí você tem um risco, sim, de pegar o HIV, de contrair a doença. Legal. Doutora Rê, foi muito legal, assim, até para mim mesma, esclareceu muitas coisas, porque realmente, né, sem informação, a gente não fica sem saber o que fazer, como ajudar, né, o outro, como orientar outras pessoas também, desmistificar essa questão, esse assunto, né, que já é tão antigo, mas mesmo assim, falta ainda muita informação nas escolas, né, de quem sabe passar para os alunos e tudo, a importância disso, para que a gente possa realmente se cuidar, se preservar, né? E eu vou deixar aberto aqui para a doutora Rê, deixar um recadinho para o pessoal, né? Para quem sabe fazer uma conscientização também. Então tá. Assim, isso da escola, a princípio, a gente até comentou isso hoje no hospital, da importância de falar sobre isso nas escolas. Porque ali, muitas vezes, ali na adolescência, a pessoa muitas vezes vai começar a ter uma atividade sexual, ela não sabe, ela não tem noção, ela não usa o preservativo, ou ela não sabe usar o preservativo, ou ela tem.
sabe como fazer, muitas vezes não. E muitas vezes falta o acesso à informação ali naquele local. A gente sabe que tem rede social, que tem internet, mas muitas vezes falta chegar alguém ali e falar. Então, o que eu falo? Use preservativo e faça a sua testagem a cada 6 meses, que é muito importante, tá? Porque a gente tem que acabar com esse preconceito aí do paciente, né, HIV positivo, né, inserir cada vez mais ele na sociedade. A gente convive com muitos pacientes no nosso meio de trabalho, em todo lugar, muitas vezes a gente não sabe que a pessoa é HIV. Então, o que a gente tem que fazer? Tirar esse estigma, tirar esse preconceito, né, de classe social, né, de HSH, né, homens que fazem sexo com homens, de profissionais do sexo. Então, e se testar, vamos usar preservativo. Se a gente tiver uma exposição de risco, vamos fazer a profilaxia pós-exposição. Se a gente se perfurar, né, vamos procurar infectologista, fazer também essa profilaxia pós-exposição, fazer as testagens, né? E é isso que eu deixo de mensagem para vocês, né? E que você não... E se tem alguma pessoa que seja, né, HIV positivo, esteja assistindo essa live, assim, a importância de saber quanto mais a gente tem que falar sobre isso, porque são 37 milhões de pessoas convivendo, né? Isso foram os últimos dados de 2017. Pensa, hoje, na verdade, tem mais, né? Pessoas convivendo com o HIV ou contraindo o HIV porque não tem a informação, né? Então, caso tenha acontecido com você, acabou que você contraiu o vírus, vamos começar o tratamento, porque você vai levar uma vida normal, como de qualquer pessoa que não tem o vírus do HIV, né? Então, e cada vez mais qualidade de vida. Nossas medicações deixam o paciente ter qualidade de vida e viver como uma pessoa que não tem o vírus, tá, gente? Espero que tenham gostado da minha live. Eu tentei, assim, a gente acaba, pelo dia a dia, a gente acaba que acostuma usar muitos termos técnicos, né? Mas eu tentei falar de uma maneira com que todos pudessem entender, né? E assim, eu não sou muito boa de rede social, não. Eu sou uma jovem, mas eu não sou muito de rede social, assim, de live, essas coisas, vídeo. Né? Minha primeira live, inclusive, falando, assim, eu dou muita aula, né? A gente aqui no hospital tem que toda semana apresentar artigo, apresentar aula. Eu não tenho problema contar isso, mas assim, em relação a você falar ao vivo, uma live é um pouquinho. Mas é que se vocês tiverem alguma dúvida também, estou à disposição. Meu Instagram tá aí também. Nossa, então parabéns pela primeira live. Você se saiu muito bem, doutora Reboque. Eu também aqui sempre me aventuro todo mês, mas todo mês é um friozinho na barriga. Mas você arrasou, parabéns. Ah, obrigada. E se precisar falar de mais algum assunto, né? Alguma dúvida, alguma coisa, estamos aí, tá? Pode deixar. Muito obrigada, viu? Espero que a gente possa se rever novamente, né? Para debater outros temas também que são importantes. E a gente vai estar sempre de portas abertas aqui para você, tá bom? Muito obrigada, tá bom. Viu? Obrigada. Boa noite, gente. Tchau. E muito obrigada para vocês que ficaram com a gente até o finalzinho também. Se você tiver alguma dúvida, você pode mandar aqui pra gente, tá? Que a gente vai deixar também o Instagram da doutora Rê aqui para vocês se comunicarem com ela, se tiverem alguma dúvida, né? Se quiserem conhecer um pouquinho mais dela também, tá bom? Muito obrigada, pessoal. A gente se vê no próximo ano, em 2023, na live de janeiro. Um beijo. Tchau, tchau.